Eu sou o pastor Newton Jardim e vou falar hoje sobre Deus ama o pecador. Quero ler um texto da palavra de Deus que está em Romanos capítulo 5, no versículo 8, que diz: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Muitas pessoas contestam esse tema e perguntam: será se Deus realmente ama o pecador, a pessoa que está no pecado? Mas aqui a palavra de Deus é bem contundente, dizendo: Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Então Deus provou o seu amor enviando Cristo Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, se Deus ali mandou seu Filho para morrer por mim, por você, sendo nós ainda pecadores, é porque Deus, lógico, ama o pecador. Deus aborrece ao pecado. A pessoa que está no pecado, o pecado aborrece a Deus. Mas a pessoa em si, ali, que é fruto, né, daquilo que Deus fez, o homem, e Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, o homem se corrompeu. Deus ama a sua criatura, Deus ama o pecador, sim, mas ele não aceita o pecado é inimigo, o pecado é contrário a Deus. Então Deus ama o pecador. Então a palavra de Deus diz lá em João capítulo 3, no Evangelho de João capítulo 3, versículo 16, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o quê? Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou o mundo de tal maneira, de uma forma tão grande, que enviou Jesus para morrer por nós, sendo nós pecadores, sendo nós cheios de culpas. Aí, quando confessamos os pecados, arrependidos e chegamos para Jesus, Ele nos perdoa os pecados, nos purifica, nos lava e nos faz seus filhos. Isso é uma bênção, é uma dádiva de Deus. Então Deus ama o pecador e Ele está chamando, senão não precisaria de estar pregando o Evangelho, senão não precisaria de nós estarmos falando a respeito da palavra de Deus para as pessoas, se Deus não amasse o pecador. Deus, lógico que Ele ama o pecador. Deus ama cada um daqueles que estão precisando de um arrependimento, que estão precisando se arrepender, que estão precisando mudar de vida. E esse amor de Deus é que faz as pessoas mudar de vida. O amor de Deus é tão grande que as pessoas ficam constrangidas com esse amor. Deus ama o mundo de tal maneira, a ponto de ter enviado o seu próprio Filho para morrer por nós, para morrer por mim, por você. Somos pecadores. Então Deus morreu por nós para nos libertar desse jugo, para nos purificar de toda impureza, nos purificar de toda injustiça. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 6 diz: o qual deseja que todos os homens sejam salvos. O Senhor deseja que todas as pessoas, todos os homens sejam salvos. E aprenda isso, meu querido, minha querida, aprenda isso. Deus ama você, Deus ama a mim, Deus ama cada um de nós. Nós somos frutos, né, do amor de Deus, porque Deus amou o mundo, que nos enviou seu próprio Filho. E quando Deus fez o homem lá no jardim do Éden, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E Deus não fala para nós aborrecer aqueles que são inimigos, que se declaram nossos inimigos, que falam mal de nós, mas Deus diz que nós devemos amar essas pessoas. Se Deus fala para nós amar essas pessoas, é lógico, porque também Deus ama todos aqueles que estão precisando de uma transformação, que estão vivendo no pecado, que estão vivendo no mundo cheio, corrompido, cheio de mazelas. E Deus perdoa cada um daqueles que chegam arrependidos. Por mais que a pessoa tenha pecado, por mais que a pessoa só tenha um pecado que Deus não perdoa, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu já até gravei um vídeo também falando sobre isso, você pode procurar, você vai achar. Então, Deus não perdoa esse pecado, blasfêmia contra o Espírito Santo, mas Deus perdoa aquilo que às vezes você acha que foi coisa grande demais, fez a coisa terrível demais, que às vezes você não acha que é perdoado. Deus pode te perdoar. Deus perdoa o homem, Deus perdoa a mulher,
Deus perdoa aqueles que estão carregados, sobrecarregados. O Senhor mesmo disse assim: olha, vinde a mim todos vós que estão sobrecarregados e eu vos aliviarei. Isso que o Senhor Jesus fala: vinde a mim todos vós que estão cansados, que estão oprimidos, que estão sobrecarregados, em outras palavras, que estão cheios de pecados. E o Senhor diz: eu vos aliviarei. Isso que o Senhor fez com Zaqueu. Zaqueu queria ver Jesus apenas. E Jesus disse: Zaqueu, hoje vou estar contigo, vou comer na sua casa. E aquelas pessoas ficaram indignadas porque Jesus entrava na casa de um pecador, porque Zaqueu, ele era coletor de impostos e defraudava as pessoas. E os fariseus eram daqueles que não comiam com pecadores, não se juntavam com pecadores, mas Jesus provou diferente. Ele se juntava com pecadores, comia com pecadores, porque Deus ama o pecador. Deus aborrece o pecado, sim, mas Ele ama o pecador. O pecado faz separação entre o homem e Deus. Então o pecador, ele está separado. Por causa do pecado, está separado de Deus. Mas no momento que confessamos o nosso pecado, que nos arrependemos e confessamos ao Senhor Jesus, o Senhor nos perdoa os pecados e nos purifica de toda injustiça. Está escrito lá em 1 João: se confessarmos nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então é isso que Deus faz na vida da pessoa. É isso que Deus faz na vida de cada um de nós. Se nós confessarmos os pecados, Deus, ele é fiel e justo para nos perdoar. Ainda que o pecado seja grande, ainda que o pecado seja muito aos seus olhos, mas Deus ali perdoa, limpa, purifica e transforma a vida da pessoa. Por isso, não fique se martirizando, não fique sofrendo, angustiado por tantas coisas erradas que você às vezes andou fazendo. O Senhor é o Deus que pode perdoar você. O Senhor é o Deus que pode transformar a sua vida. O Senhor é o Deus que pode mudar o seu coração. O Senhor é o Deus que pode fazer grandes coisas. E você vai sentir a unção, o poder de Deus na sua vida. Você vai sentir a alegria do Espírito Santo na sua vida. E esse peso do pecado vai sair. Porque o diabo coloca ali o peso do pecado na pessoa. E às vezes ainda ele coloca mais peso ainda para que você sinta que ninguém te ama, que você não é amado, que você não é perdoado por ninguém. Mas o Senhor Jesus, ele prova o seu amor. Deus prova o seu amor de ter enviado Jesus, de enviado o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque é muito fácil alguém morrer por um justo, né? Por um justo muitos poderiam morrer, mas por aqueles que são pecadores, que são maus, ninguém se atreveria a morrer. Mas Deus prova o seu amor de ter enviado o seu próprio Filho para morrer por mim, para morrer por você, sendo nós ainda pecadores. E o Senhor ama você e quer transformar a sua vida, mudar o seu coração, te fazer uma nova criatura transformada pelo seu poder. Que Deus te abençoe. Envie essa palavra para aquelas pessoas que você acha que deve ouvir essa palavra também. Envia para aquelas pessoas, dá um joinha aí no YouTube. Nós temos vários vídeos aí para que você possa estar ouvindo a palavra de Deus. Deus abençoe você, a sua família, em o nome do Senhor Jesus.